O Grupo Globo entrou em desespero total, a nível catastrófico. Eu nunca vi a Globo tão desesperada como eu tô vendo agora, com o anúncio de que o Mark Zuckerberg está se alinhando com o governo Trump e que ele vai mudar as políticas do Facebook para acabar com toda a censura e adotar o sistema de notas para desmentir notícias mentirosas que incluem até mesmo portais de notícias. E tem mais, que é algo muito pior do que tudo isso até agora. Uma coisa que com certeza vai fazer um terremoto até no governo brasileiro. Quer saber o que é isso? Acompanhe esse vídeo, porque não é sensacionalismo. Como todo mundo sabe, depois das últimas eleições lá nos Estados Unidos, muitos grandes empresários e companhias estão seguindo a onda da tendência do mundo. E essa onda é os conservadores. Os conservadores estão crescendo. Ao contrário do que muita gente diz, a direita está tomando espaço, não tem nada a ver com a direita. Tem a ver com o levante das pessoas que notaram uma mudança de comportamento e padrão social que vão contra completamente tudo o que se foi aprendido nos últimos anos. Em outras palavras, estamos falando aqui da influência da cultura woke, que é uma coisa muito estranha que vai contra a natureza humana, de uma forma resumida para vocês entenderem. Então a vitória do Donald deu um sinal para muitas pessoas no mundo e até empresários poderosos, que é o seguinte: a população já se cansou, já não aguenta mais essas políticas de politicamente correto, essas políticas de censura, essas políticas de só um lado tá certo e o outro tá errado. A gente tem visto muitas coisas estranhas e injustiças acontecendo por aí, mas não é só no Brasil que as pessoas se cansaram, no exterior também. Então, Mark Zuckerberg foi um dos caras que veio nessa onda. Claro que tiveram outras influências, disseram que ele mudou muito desde que ele entrou para o BJJ, o Jiu-Jitsu, a galera do Jiu-Jitsu tem conversado muito com ele, e a gente sabe que não tem mimimi, não tem lacração no Jiu-Jitsu, não tem como, porque se tivesse o Jiu-Jitsu ia enfraquecer em uma semana, mas para você ser forte na arte, você não pode ser politicamente correto. E o Mark parece que gostou muito, tá envolvido com grandes nomes do Jiu-Jitsu, e depois que ele entrou pro JJ, ele começou a mudar um pouco a maneira dele de pensar, o que é uma surpresa para mim. Então ele decidiu se alinhar ao Trump e, mais do que isso, mudar as políticas da plataforma de uma maneira tão radical que as coisas que ele anunciou que está prestes a fazer vai poder fazer muita gente grande cair. Isso não é sensacionalismo. Quando você vê esse vídeo até o final, você vai entender tudo que eu tô falando. Vejam agora uma sequência de prints. Em menos de 24 horas, o desespero catastrófico da Globo. A Globo parece... Imagina a Globo, um ninho de barata e alguém jogou remédio contra a barata lá dentro. Sei lá, jogou criolina. E as baratas estão correndo para um lado e para o outro sem saber o que fazer. Mexeu com todos os grandes da Globo, que eles estão se comportando de uma maneira tão irregular na maneira de dar uma resposta para uma notícia que soou tão grave para eles, que você vê claramente que é um desespero. E mais do que isso, você vê claramente que a Globo pode estar escondendo alguma coisa muito séria, ou que o Grupo Meta tem segredos muito comprometedores da Globo e talvez até de coisas do governo. A Globo foi por tudo ou nada contra o Meta, espalhando notícias de parlamentares que estão cogitando aprovarem certas medidas para que Instagram, Facebook e WhatsApp não possam mais atuar no Brasil, porque eles não estão mais de acordo com a democracia. Vamos acompanhar algumas prints aqui para vocês entenderem. E pessoal, só um aviso, vocês devem estar vendo que a minha câmera tá meio ruim aí? Sim, ela está dando um defeito, a imagem tá ruim, a iluminação e tal, tá meio embaçada. Em breve eu vou trocar, só para vocês saberem, ok? Tá aqui uma delas. A forma como Mark Zuckerberg se comportou ontem foi de uma figura que se curvou ao Trump, comenta Guga Chakra, após o CEO da Meta anunciar que encerrará o sistema de checagem de fatos. Só para esclarecer para vocês, o sistema de checagem de fatos era controlado somente por gente interna do Grupo Meta. E quem são essas pessoas? Para resumir, as garotas do cabelo azul e o pessoal da bandeira de arco-íris. Só. Não tinha nenhum controle ou uma contra-resposta pública, ou nem mesmo uma chance de qualquer advogado ou gente grande recorrer a esse tipo de checagem. Era só os aliados da Globo e dos jornalistas ou nada. Era isso que era o sistema de checagem deles. Agora o Mark Zuckerberg está para adotar o sistema de notas do Twitter, onde as notas são checagens públicas mesmo, onde uma pessoa pode pegar uma notícia verídica de uma fonte verídica e dizer se aquela notícia ou publicação de até um veículo de notícia como a Globo é verdade ou não. O Globo já tomou várias notas no X, a UOL, todos os jornais de esquerda que você conhece vivem tomando nota no X. Só que no Grupo Meta, por exemplo, Facebook e Instagram, isso não acontece, porque lá eles têm os aliados deles do lado de dentro. Mas com a mudança de política do Mark Zuckerberg, esses dias de falta de transparência e de mentira à vontade chegaram ao fim. Outra notícia para André Trigg: declaração de Mark Zuckerberg sobre o fim da checagem de fatos na Meta foi covarde e desonesta. Atribui um poder que ele sabe que o usuário não tem diante da avalanche de fake news. Ou seja, quem decide o que é fake news é a Globo.
é o UOL, é o Metrópolis. Eles decidem. Esses jornalistas que odeiam todo mundo que pensa ao contrário deles. Se você tira o poder de checagem de fato da mão deles e torna público para que as pessoas vejam se existe uma notícia ou uma fonte ou não, aí eles dizem que é antidemocrático. Ou seja, eles são donos da verdade praticamente. O que eles dizem é verdade. E o que eles dizem que é mentira tem que ser mentira, mesmo que tenha uma prova contra eles. Agora vocês vão ver que a Globo não convocou somente os maiores jornalistas, os maiores portais e apresentadores, como também chamaram todos os especialistas possíveis e até blogueiros de quinta para integrarem a linha de frente em um ataque aberto contra o Mark Zuckerberg e o Grupo Meta. A Rede Globo declarou guerra contra o Grupo Meta. Praticamente. A Meta, ao contrário do X, tem escritório no Brasil. Estamos próximos de ver um embate, com toda certeza. Acho que não nos mesmos níveis como foi com o X, mas vamos ver algumas cobranças de explicações, sim, do judiciário e do legislativo, destaca a cientista da computação. Cientista essa que é aliada da Globo. Ele, Mark Zuckerberg, de fato, coloca tudo o que conseguimos conquistar de 2018 para cá por água abaixo. Analisa a cientista da computação Nina Daora, após o dono do Meta anunciar fim do sistema de checagem de fatos. Ou seja, eles admitem que de 2018 até agora, eles dominaram o que pode ser dito e o que não pode ser dito no Grupo Meta, ou seja, Instagram e Facebook. Decidem o que é verdade e o que não é, o que é fake e o que não é. Enquanto que a Globo fala, os aliados da Globo, é tudo verdade, tá de boa. E ainda que for comprovado que é mentira, que se dane, a publicação continua no ar. Por quê? Pessoas como essa cientista política que foi mostrada aqui, são elas quem, desde 2018 até agora, têm decidido o que pode ou não ser falado no Grupo Meta. Ou seja, os escritórios do Brasil foram tomados pelos poderosos da imprensa brasileira. Há uma confusão política e conceitual no uso da ideia de liberdade de expressão nesse debate. A checagem factual não tem nada a ver com censura, diz Demetrio Magnoli, após Mark Zuckerberg anunciar o fim da checagem de fatos em redes sociais e dizer que o objetivo é retomar a liberdade de expressão nas plataformas dos quais é dono. Eu acredito que o Mark Zuckerberg está querendo voltar, eu tô preocupado com a liberdade de expressão. Não, sinceramente, ele é um empresário, ele quer ganhar dinheiro. Ele não é idiota. Ele simplesmente está seguindo a onda Trump. Por que eu vou deixar de ganhar dinheiro se eu posso me aliar à tendência do mundo atual? É isso que esse pessoal não entende. Mas eles estão já tentando criar uma narrativa contra uma das mais poderosas companhias do mundo e que agora, para completar, está se aliando com o governo americano. Cada dia que passa, a lista de aliados da Globo e dos aliados da Globo fica menor. Politicamente, o que essa subserviência de Mark Zuckerberg a Donald Trump nos diz sobre o futuro? Levando em consideração que o X já é do Elon Musk, portanto um terreno trumpista também, questiona Natuzanelli e Guga Chakra analisa. O Elon Musk foi fazendo uma transição natural em direção ao trumpismo. Ele tem uma estrela própria muito forte e que vai muito além das redes sociais. O X é um brinquedinho dele e ele é respeitado como empreendedor. O Zuckerberg foi um que deu sorte, fez o Facebook que se acabou pegando na atração, porque já tinha o MySpace, Orkut, transformando. Caraca, olha isso, pessoal. Eles estão dizendo que o Elon Musk é um empresário meia boca e que o Mark Zuckerberg deu sorte na vida. Até ontem, o cara estava sendo elogiado pelo STF, Mark Zuckerberg, um dos maiores colaboradores da democracia. E a Rede Globo aplaudindo, batendo palma para tudo que ele fazia, um dos maiores homens do mundo. E hoje ele virou um homem de sorte, ele deixou de ser um empresário de valor, um visionário? Isso é ataque ou não é? É desespero ou não é? Mark Zuckerberg diz que a eleição de Donald Trump marcou uma virada na opinião pública americana, a favor de mais liberdade de expressão, traduzindo mais liberdade para os conservadores nas redes sociais. Contra Jorge Pontual, ao analisar o encerramento do sistema de checagem de fatos do Facebook e do Instagram, o próprio Trump, em coletiva, saudou a decisão e disse que ela provavelmente foi tomada por Mark Zuckerberg em reação às ameaças a ele. Aí aqui já estão entrando numa linha tênue. Estão falando de coisas sem fundamento nenhum e tirando falas de contexto do presidente Trump. Vamos ver no que isso poderá implicar no futuro, porque o desespero já tá total. Se você for lá agora, em todas as páginas de notícia do Grupo Globo no X, eles não param de falar do Mark Zuckerberg em um segundo. Eu nunca vi uma frenesi contra uma pessoa, uma organização assim como eu vi desde a eleição de 2022. Na verdade, agora tá pior ainda. Não precisa ser um gênio para entender que isso é um ataque. Estão desqualificando o Meta em todos os níveis que vocês possam imaginar. Estão transformando o Grupo Meta agora, da noite pro dia, em uma plataforma que nunca deveria ter acontecido, uma plataforma que não é profissional, que não tem nenhum poder de expressão, que é comandada por um cara que deu sorte na vida, que nunca fez nada de relevante. Olha, até eu, que sempre critiquei o Mark Zuckerberg por tudo que ele fez e por tantas pessoas que foram prejudicadas por causa do Grupo Meta, eu nunca falei isso do Grupo Meta, porque isso seria de uma burrice do cacete. Eu preferi parar de falar. Porque o Grupo Meta tá
configurado como uma das big techs mais influentes do mundo. Muito poder tem ali. Nem sequer tem como enfrentar uma força como essa. E a Rede Globo está atacando dessa forma, dizendo que não passa de uma rede de fundo de quintal comandada por um cara que deu sorte na vida. Quem ele pensa que é para tirar o nosso poder de declarar o que é verdade e o que não é. No momento que o Mark Zuckerberg muda políticas da empresa dele, que é privada, e agora ele vai botar um sistema de checagem justo, onde de fato o que é verdade vai ser comprovado se é verdade, o que é mentira vai ser dito que é mentira. O mainstream brasileiro, a mídia brasileira, está incomodado com isso, para o mainstream brasileiro e a mídia brasileira, Globo e todos os outros portais de notícias estarem incomodados com isso, só pode ter alguma coisa a esconder. Alguma coisa vai vir à tona aí depois que o Trump assumir. Alguma coisa muito grave que poderá comprometer muita gente poderosa. Até porque em uma dessas notícias, algo interessante foi dito. Tribunais secretos da América Latina. Está falando de tribunais secretos da América Latina, ou seja, coisas que foram acobertadas pelo Grupo Meta envolvendo autoridades de alto poder de países da América Latina. Ele não vai falar diretamente qual país, mas provavelmente está falando mais do Brasil do que de todos os outros. Coisas que o Grupo Meta foi forçado a fazer, ou que acobertou, ou que foi conivente, envolvendo figuras de altíssimo escalão e de muito poder. Para finalizar esse vídeo, se 1% do que eu penso tiver a mínima possibilidade de estar escondido ali naqueles servidores do Meta, dos calabouços do Grupo Meta, Instagram, Facebook, principalmente nos escritórios, o que o governo e gente importante confiou, vocês podem esperar um início de 2025 bem desagradável, para não dizer outras palavras. Quem puder proteger suas economias e puder sair do país, faça isso quanto antes. Quem não puder, ore a Deus, se protejam, porque o que está por vir por aí é muito pior do que tudo que vocês já viram na história, desde a queda do Império.